acomodar para dar início ao evento. Boa noite a todos. O Observatório de Políticas Públicas tem a honra de recebê-los no evento Diálogos com os Candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Este evento contará com a presença dos candidatos hoje, Roberto Cláudio e André Ramos. O formato da programação não configura debate entre os pleiteantes, mas uma apresentação de propostas, certo? Seguida de discussão com o público. E para dar início à noite, convidamos à mesa o professor Fernando José Pires de Souza, coordenador do Observatório de Políticas Públicas, doutor em Economia pela Université de Paris, 13ª da França, professor do Departamento de Teoria Econômica pela UFC, estatístico e pós-doutor pela Universidade de Montreal. Gostaria de chamar também à mesa o candidato André Ramos, do PPL. André Ramos é candidato à Prefeitura de Fortaleza, sociólogo, formado na UES e pela PUC de São Paulo, com pós-graduação na Unifor. Em 2003, iniciou trabalho na CETESB e na Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, por onde trabalhou durante 2 anos. Em 2005, entrou na Fundação SEAD, onde trabalhou por mais 2 anos. Em 2010, foi assessor técnico de projetos pela Prefeitura de Fortaleza. Como sociólogo, ajudou a formatar e gerenciar projetos na cidade. Atualmente é presidente do Partido Pátria Livre, PPL, do Estado do Ceará. Gostaríamos também de chamar para compor a mesa o candidato Roberto Cláudio, do PSB. O candidato Roberto Cláudio é médico, formado pela Universidade Federal do Ceará, UFC, tem mestrado e doutorado PhD em Saúde Pública pela Universidade do Arizona, nos Estados Unidos da América. Em 2006, se elegeu deputado estadual, foi vice-líder do primeiro governo Cid Gomes, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Ceará e membro de comissões como Educação, Cultura e Esportes, Seguridade Social e Saúde, Fiscalização e Controle, Constituição, Justiça e Redação. E em 2010 se reelegeu deputado estadual. Boa noite. Boa noite. Gostaria de agradecer inicialmente aos candidatos, Roberto Cláudio, André Ramos, pela essa disponibilidade, possibilitar esse encontro. Na realidade é o 4º encontro já, né? Nós já realizamos 3. O primeiro foi com os candidatos Elmano de Freitas e Heitor Ferro, o segundo com Marcos Caos e Moronde, o terceiro com Inácio Arruda e Renato Rosendo, e esse é o quarto encontro. E como bem falou o João Marcelo, nosso bolsista da Faculdade de Medicina, esse encontro aqui não se caracteriza debate, né? Debate no sentido do confronto entre candidatos, e sim uma exposição de ideias, uma exposição das propostas dos candidatos e uma análise da problemática de Fortaleza e das estratégias pelas quais os candidatos pretendem paliar ou mesmo solucionar alguns dos principais problemas dessa cidade, que é a 5ª cidade do país, né? Uma
população enorme e com problemas sociais do mais gritantes. Nós vivemos numa cidade que se caracteriza por bolsões de pobreza, por desigualdades profundas, uma cidade do terceiro mundo, uma cidade caracterizada por ocupar um espaço, um estado, de uma região subdesenvolvida, de um país subdesenvolvido, de um continente subdesenvolvido, embora o país esteja no processo mais ou menos virtuoso nos últimos anos, mesmo frente à atual crise econômica. Bom, então é com imensa honra que nós, o Observatório de Políticas Públicas, damos sequência a essa série de cinco debates. Vale registrar que essa programação ela foi elaborada a partir da disponibilidade dos candidatos. Então, vou falar um pouco da metodologia, para que fique bem claro. Então, nós encaminhamos convites aos candidatos, indicando, como são 10 candidatos, seriam 5 debates com 2 candidatos, às segundas-feiras, às 18 horas. E nós encaminhamos, então, os convites, solicitando que eles indicassem a melhor data, a data mais adequada. E, a partir daí, nós fomos compondo as duplas, né, para a exposição das suas propostas. Portanto, queria esclarecer que a composição das mesas dos eventos não foi influenciado por qualquer intencionalidade política, preferência pessoal, ideológica ou partidária por parte do Observatório de Políticas Públicas. Quanto à dinâmica desse encontro, nós reafirmamos os termos do convite, que cada candidato terá 40 minutos para expor suas ideias, enfocando, como eu falei no início, os principais problemas de Fortaleza, aqueles que eles consideram mais cruciais no momento, mais urgentes, estruturais. Nós temos problemas estruturais que transcendem várias administrações. Quais as soluções apontadas e as diretrizes e estratégias administrativas serem seguidas. Portanto, é uma discussão de ideias, de programas. É isso que compete uma instituição como a Universidade Pública, como a nossa, a Universidade Federal do Ceará. Nós pretendemos aqui abrir análise de conteúdos, abrir exposição de ideias, para que se tenha uma exposição realmente mais detalhada das principais situações pelas quais se encontra a cidade e as propostas apontadas. Depois da exposição de 40 minutos de cada candidato, nós sortearemos 15 perguntas. Essa sistemática já vem desde o primeiro debate, tem dado bem certo isso. Então, 5 perguntas, faremos 3 blocos de 5 perguntas. Isso tem uma urna aí, os bolsistas vão passar com os papéis, vocês coloquem as perguntas e a gente sorteia 20. Então, os candidatos terão aí por volta de 5 a 7 minutos para responder essas perguntas, esses blocos de 5 perguntas. Portanto, é dessa forma que a gente vem conduzindo esse ciclo de eventos do Observatório. Eu gostaria de apresentar um pouco o Observatório, para quem não conhece, obviamente, né, e para que a gente consiga democratizar as informações e as atividades que nós executamos no Observatório. Então, o Observatório tem uma grande missão, é uma missão principalmente de promover o controle social das políticas públicas. A Universidade, o Estado do Ceará, carece, né, em Fortaleza em particular, de uma instância que tem um certo nível de autonomia e independência com vistas a acompanhar e avaliar as políticas que são implementadas no Estado do Ceará. Políticas de governo federal, estadual e municipais. Né? Vocês sabem que existem milhares e milhares de recursos que são aplicados pelo Estado, de uma forma geral, pelas 3 esferas governamentais, em termos de políticas
públicas. Então, toda essa aplicação de recursos e os programas que são vinculados devem ser objeto de avaliação, de acompanhamento e de controle social. Isso é primordial, isso faz parte, inclusive, do próprio processo de planejamento. Portanto, o observatório se propõe, através de estudos, pesquisas, eventos como esse que nós estamos realizando, acompanhar essas políticas. E com isso a gente espera contribuir para o aprimoramento do processo de planejamento, que é fundamental, o estímulo à cultura da avaliação e a construção de uma esfera pública para a participação e o debate referente às problemáticas sociais envolvendo a universidade, a sociedade e o poder público. Vocês receberam aí o folder do observatório, eu acredito. E nós temos aí o banner, então vocês podem observar, existe também no site. Então, o observatório, ele estruturalmente, ele é interdisciplinar e integrativo, porque envolve várias áreas do conhecimento. Desculpe. Um aviso aqui do nosso bolsista, Davi, que é da comunicação, em que o site já tem, inclusive, os resultados dos primeiros debates, fotos, etc., que a gente está filmando e vai colocar isso. Então, os próprios candidatos que quiserem disseminar, mostrar, divulgar, podem pedir para as pessoas entrarem no site que nós estamos gravando, estamos filmando. Então, o observatório envolve várias áreas do conhecimento, são a área da saúde, educação, desenvolvimento rural, desenvolvimento urbano, economia e a área social de uma forma geral. E é coordenado por professores, com apoio de funcionários, estudantes, bolsistas e colaboradores. Hoje está vinculado ao mestrado de avaliação de políticas públicas, o MAP, aqui da UFC, e tem um grande apoio do seu coordenador, o professor Alcides Fernando Múcio, e a Catiane Farias, que está presente aqui, que é bolsista do MAP e do Observatório. E nós temos como parceiros também, não só o MAP, mas também os poderes públicos, as instituições governamentais e não governamentais e a sociedade em geral. Eu vou rapidamente apresentar a equipe do Observatório, que é coordenado por professores de alto nível, todos eles com doutorado, aqui no exterior, envolvendo esses núcleos. Então, nós temos no núcleo de saúde o professor Ricardo Pontes, do Departamento de Saúde Comunitária, que é mestre e doutor em saúde pública na USP, pós-doutor por Harvard. E nós temos o bolsista João Marcelo, que foi o nosso cerimonialista, João Marcelo, que é o João Marcelo, lá fora, e a colaboradora Camila Maria Neves de Souza. No núcleo de economia, nós temos o professor Aécio Oliveira, do Departamento de Teoria Econômica, que é mestre em economia e doutor em sociologia pelo UFC. Os professores Agamenon Tavares, André Vasconcelos Ferreira, Fábio Maia Sobral e eu, faço parte também do núcleo de economia, todos vinculados ao Departamento de Teoria Econômica. O Agamenon tem especialização em desenvolvimento econômico pela Universidade Vanderbilt, o André Vasconcelos, doutor em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina, o Fábio, o professor Fábio, que está presente aqui, Fábio Sobral, doutor em Filosofia Unicamp, e na coordenação do observatório nós temos o nosso bolsista Yannick Costa Nogueira. No núcleo de educação, a coordenadora é a professora Tânia Maria Batista de Lima, do Departamento de Estudos Especializados da FACED, Faculdade de Economia da UFC, doutora em Educação Brasileira. Temos também os professores Cecília Maria Braga de Olinda, do Departamento de Teoria e Prática de Ensino da FACED UFC, doutora em Educação Brasileira, o Idelvaldo Bodião, Departamento de Teoria e Prática do Ensino, FACED UFC, doutor em Educação.
Lúcia Rejane Parontim Pereira, Departamento de Teoria e Prática do Ensino, FACEG UFC, mestre em Educação, e a professora Zuleide Fernandes Queiroz, da URCA, né, doutora em Educação Brasileira. E como bolsista nós temos o Davi, que veio há pouco aqui falar comigo, o Davi Batista Vieira de Souza. No Núcleo Rural, a coordenadora é a professora Iris Maiorga, do Departamento de Economia Agrícola, Centro de Ciências Agrárias da UFC, PhD em Desenvolvimento Sustentável. Nós temos o Felipe Arinésio, nosso cinegrafista, que é lá da Centro de Ciências Agrárias, nosso bolsista. E colaboradores Ramon Soares Pinheiro, Ansu Mancal e Juliana Viana Jales. No núcleo urbano, a professora Francisca Silvane de Souza Monte, do Departamento de Economia Doméstica, que é doutora em Planejamento Urbano e Regional. Bolsista Jailane Rita Costa Martins e colaboradores Ediane Coutinho, Rita de Cássia, Romano Max, Rosângela Mendes, Milena Ferreira. O núcleo social, nós estamos no momento sem coordenação por conta da aposentadoria da professora Elza Braga, que era a coordenadora. Bom, nós gostaríamos de agradecer, obviamente, o apoio que nós temos na universidade, né, a compreensão e o apoio dado pelo gabinete do reitor para a realização desses eventos, a pessoa do pró-reitor de extensão, o professor Salvador da Rocha, que está presente aqui, né, o professor Salvador, que sem o apoio dele ficaria, o apoio da pró-reitor de extensão, ficaria difícil o funcionamento do observatório, tendo em vista que nós precisamos de bolsas de extensão, como vocês viram, são vários bolsistas, além de outros apoios logísticos. E também ao mestrado em avaliação de políticas públicas. Bom, então, essa é a configuração do observatório. O observatório está aberto a contribuições, está aberto a parcerias, então a comunidade, os representantes de instituições que quiserem entrar em contato conosco para parcerias, para a realização de trabalhos, pesquisas e mesmo eventos, vocês encontram nossa receptividade. Nós temos o nosso site, né, que tem aí, que está aí explícito no topo. Bom, para não me estender muito, eu passaria agora a leitura de uma carta que o Observatório fez aos candidatos à Prefeitura de Fortaleza, como uma manifestação do compromisso do OPP, do Observatório de Políticas Públicas, com os destinos dessa cidade. Né, que a gente poderia até dizer cidade maravilhosa também, para não ficar só o Rio de Janeiro, já que Fortaleza é tão bonita, né? Esse compromisso é fundamental, até para que nós acompanhemos futuramente as ações da futura administração municipal. Bom, então eu vou passar a leitura da carta. A carta já foi entregue para os candidatos. Carta aberta aos candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Senhor candidato, o Observatório de Políticas Públicas, OPP, tem a honra de ter Vossa Senhoria nos eventos intitulados Propostas para Fortaleza, Diálogos com Candidatos à Prefeitura, a começar no dia 6 de agosto de 2012, no auditório da Reitoria da Universidade Federal do Ceará. Consideramos os eventos um momento ímpar em que os candidatos poderão apresentar suas propostas para mitigar os sérios problemas que afligem a maioria expressiva da população de Fortaleza. Apesar de ser a quinta capital do país em população, Fortaleza apresenta sérios problemas e vulnerabilidades que afetam as condições de vida de seus habitantes. No que se relaciona ao mercado de trabalho, as estatísticas revelam que mais de 50% dos trabalhadores obtêm seu sustento em condições de quase completa vulnerabilidade social, tendo muitas vezes que buscar outras estratégias de sobrevivência. Existe o fato de que o salário médio do emprego formal em Fortaleza é um dos mais baixos do país. Os problemas relacionados à saúde são diuturnamente amplificados com as enormes filas e o elevado tempo de espera para atendimento. Por vezes assistimos a óbitos que poderiam ter sido evitados com a expansão qualitativa das unidades de atendimento. A mobilidade humana é outro fator que afeta a saúde individual e coletiva da população. O sistema de transporte público precisa ser urgentemente equacionado.
superlotadas, desconfortáveis, as várias formas de locomoção constituem-se em potenciais vetores de transmissão de doenças, do mesmo modo que as condições sanitárias, principalmente em bairros situados do lado oeste da cidade. A educação pública é outro setor em que proliferam queixas, desde as condições de infraestrutura, a remuneração adequada dos profissionais, até as condições de vida das famílias dos alunos. Assim, é preciso repensar políticas que reflitam um projeto político-pedagógico integrador de conhecimentos científicos e culturais, que ofereçam perspectivas de futuro para a juventude. É evidente que a expansão urbana da cidade tem sido orientada pela especulação imobiliária, sem que o poder municipal se apresente como ator real voltado para cuidar das pessoas. Claramente, reproduz um modelo em que a economia é mais importante do que a sociedade. As reais necessidades das pessoas, em termos de saúde, educação, mobilidade, moradia, são secundárias diante do modelo de desenvolvimento adotado no Brasil, cuja expressão simbólica é o automóvel. É possível enfrentar esses desafios a partir do lugar onde moram as pessoas? Então aqui nós começamos com uma série de indagações do grupo do observatório. Que estratégia de curto, médio e longo prazo a Prefeitura pode adotar a fim de reduzir a enorme dívida social historicamente acumulada, que afeta a maior parte da população de Fortaleza? Como então reverter a lógica perversa que colabora para o aumento das desigualdades, para as diversas formas de violência que, direta ou indiretamente, não distinguem nenhum habitante de nossa capital? A cidade sempre cria expectativas de que a nova gestão traga horizontes alvissareiros para a sua população. O Observatório de Políticas Públicas da UFC aguçará seu olhar de avaliador externo, atento ao cumprimento e desdobramento das propostas de campanha. Com isso, esperamos contribuir com estudos e instrumentos capazes de aperfeiçoar o controle social das ações governamentais, tendo sempre em vista a efetividade social das políticas públicas e o uso mais eficiente dos recursos públicos. Na expectativa de termos um espaço público e democrático para um profícuo debate, antecipamos nossas cordiais saudações universitárias. Atenciosamente, Observatório de Políticas Públicas, OPP, UFC. Bom, lida a carta, entregue aos candidatos, eu queria só lembrar de que esse é um momento fundamental, porque é um momento seguindo o rigor do planejamento estratégico, que inova em relação ao planejamento tradicional, normativo. Esse é o momento que se discute as principais questões da cidade. É o momento em que se tenta explicar esses problemas através de uma discussão também de suas causas, e não só dos fenômenos existentes, da situação existente. E também um momento normativo, ou seja, é aquele momento em que se diz o que se quer fazer, né? Quais as propostas a serem implementadas e como realizá-las, e para quem realizar. Então é fundamental que se tenha aqui uma clareza das disposições e realmente um compromisso dos candidatos. O que será proposto se constituirá, portanto, em compromisso da futura administração e objeto de acompanhamento e avaliação, como também de controle social por parte da sociedade. Portanto, a partir desse momento, eu desejo boa sorte aos candidatos e, de acordo com a sistemática que nós adotamos, nós começamos em ordem alfabética. Então, nós teremos o André Ramos para iniciar o debate, ou sua exposição, de até 40 minutos. Você pode fazer em menos tempo, se você desejar. Isso é válido para ambos os candidatos. Após a palavra do candidato André Ramos, nós passamos ao candidato Roberto Cláudio. Ok? Eu queria registrar aqui, são muitas pessoas da universidade, muitas autoridades da universidade, pró-reitores, diretores que estão aqui. Então, queria registrar a presença de várias autoridades da instituição aqui presente e agradecer a participação de vocês. Eu passo, então, a palavra para o André Ramos, 40 minutos. Obrigado,
professor Fernando Pires, a quem eu agradeço em nome do Observatório, essa oportunidade desse debate importante para a nossa cidade. Eu acho que demonstra essas iniciativas, né, da sociedade civil organizada, que há possibilidade sim de nós ouvirmos todos os 10 candidatos que a nossa cidade tem, diferente do que alguns meios de comunicação, né, de televisão principalmente, que é uma concessão pública, que tem procurado direcionar as eleições e pedindo que algumas candidaturas, inclusive a nossa, a qual eu represento, o Partido Pátria Livre, participem dos debates, né, alegando a grande quantidade de candidatos que a nossa cidade tem, e perdendo essa oportunidade dessa quantidade se tornar qualidade e soluções para a nossa cidade. Bom, então, agradecido aqui ao doutor, professor Fernando Pires, em nome do Observatório, agradecer também à Universidade Federal do Ceará, aos estudantes e professores que estão aqui presentes, também cumprimentar a todos na presença do pessoal da Juventude Pátria Livre que está presente, com as suas candidaturas a vereadores, as vereadoras, né? A Marília Rodrigues, a Renata Beatriz e a Samara, 3 jovens candidatas a vereadores do PPL. Tem mais alguma candidata? Tem? Opa, como é o nome? Keila Camelo. Ok, certo, também presente. E também cumprimentar alguns amigos de trabalho que trabalharam comigo. Eu tive o privilégio de ser companheiro de trabalho na Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para a Juventude de Fortaleza, o Flávio, o Rony e a Clarice, que estão aqui também. E rapidamente me apresentar um pouco, teve uma pequena complicação na nossa apresentação. Bom, o meu nome é André Ramos, todos já sabem, tenho 30 anos e no processo iniciei a minha vida política na escola, ainda no movimento secundarista, lutando por melhores condições de sala de aula para a gente, professores. Daí fui para a universidade, na universidade também continuei engajado ao movimento, participei da OEE e da UNE, e nesse trabalho tive um engajamento maior também com posições políticas, ao ponto de liderar aqui em Fortaleza a formação e a fundação deste novo partido, que é o Partido Pátria Livre. Nesse processo fui convidado e participei durante 3 anos, 2009, 2010, 2011, lá da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para a Juventude aqui em Fortaleza. E ainda, na minha formação acadêmica, na PUC, também tive a minha experiência profissional voltada para a área pública. Estagiei em institutos de pesquisa, em secretarias do governo estadual e paguei a minha formação, que eu estudei na universidade particular, com serviços prestados à comunidade na escola pública, ainda em São Paulo. E agora estou cursando gestão pública, né, especialização em gestão pública na Unifor. Atualmente estou com a matrícula trancada por conta do processo eleitoral, mas assim que terminar esse processo, retomo as atividades acadêmicas também. Bom, o nosso partido, o Partido Pátria Livre, foi fundado no dia 21 de abril de 2009 e obteve o seu registro eleitoral, o seu registro no TSE, no ano passado. Portanto, essa é a nossa primeira eleição. Aqui no Ceará, nós iniciamos esse processo com 3 municípios: Fortaleza, Aquiraz, Maracanaú. A partir desses 3 municípios, nós iniciamos a fundação do Partido Pátria Livre aqui no Ceará. Durante todo esse processo, discutimos muito a relação desse novo partido e teve uma etapa muito importante para o nosso partido, e tirando o PSOL e o PSD, né? O PPL, o PSOL e o PSD são os 3 atuais partidos que passaram por essa nova legislação, né? E além de você constituir um partido nacionalmente, com estatuto, com programa, a existência desse partido em no mínimo 9 estados da federação, há também agora uma nova etapa, que é o apoiamento mínimo de eleitores para o surgimento desse partido. E
Esse apoiamento não é um apoiamento simples, são 500 mil eleitores que devem aprovar o surgimento desse partido. E aqui, no Brasil todo, nós levamos 2 anos para conseguir esse apoio da população, esse apoio dos eleitores. E é uma grande satisfação que aqui no nosso estado do Ceará, principalmente na nossa capital, em Fortaleza, nós tivemos uma grande contribuição, uma grande aceitação dos eleitores. 120 mil eleitores apoiaram o surgimento do Partido Pátria Livre aqui no estado do Ceará, aqui em Fortaleza. E hoje o partido se encontra em 60 municípios do nosso estado. Estamos participando de 47 eleições, né? Em 47 municípios nós estamos participando de eleições, em 5 delas concorrendo a prefeito, né? O caso de Fortaleza, né? E nas demais com candidatos a vice e a vereadores. Então o partido, nesse curto tempo de existência, cresceu muito e agora, passado o período eleitoral, tenho certeza que há de crescer mais. Mas qual é a proposta do Partido Pátria Livre? O Partido Pátria Livre, como o nome já diz, né, traz no nome a sua principal bandeira, que é tornar o nosso país uma pátria verdadeiramente livre, dar seguimento à luta de Tiradentes, de Getúlio Vargas, né, que lutaram pela independência do nosso país, não só política, mas também econômica, e que houve um momento muito importante para a nossa história, que foi o rompimento com os anos neoliberais, né, que atingiram não só o nosso estado, mas o nosso país, que foi a eleição do presidente Lula. Porém, nós precisamos avançar mais. O Brasil precisa voltar a crescer, né? São nos momentos de crise internacionais que o nosso país cresce economicamente. No governo Lula nós avançamos e apostamos, a população brasileira, que com a presidenta Dilma nós iríamos avançar mais, iríamos acelerar esse processo de mudança. E o que está havendo, na verdade, é o contrário. Está havendo um processo de desaceleração, de desindustrialização no nosso país, né? No momento em que nós poderíamos ir mais longe, né? Com a desculpa que nós vivemos uma crise mundial, né? Que o processo não está fácil, nós não podemos inovar nas políticas econômicas, nas políticas de investimentos para educação e saúde, porque senão aqueles que estão colocando dinheiro no nosso país, os grandes especuladores, vão sair daqui, não podemos baixar os juros, etc. E nesse processo nós estamos vendo o Brasil retroceder em alguns aspectos importantes, né? Inclusive no próprio crescimento econômico. Esse ano estamos fadados a não passar dos 2% do crescimento, que é um absurdo. Não se pode colocar a culpa somente na crise internacional, porque não vamos nem falar da China, da Índia, né? Países do mesmo porte do Brasil que estão crescendo com taxas razoavelmente grandes, né? 8, 7, 8, às vezes até 9% chega a China a crescer, mas de países vizinhos aqui a nós, a América Latina, né? Que também estão crescendo com taxas maiores do que a do Brasil, sem ter o potencial que o Brasil tem. Então o Partido Pátria Livre traz essa proposta de, nesse momento que o Brasil vive, nós aprofundarmos essas mudanças e mais a fundo nesse processo da construção de uma pátria verdadeiramente livre, onde os recursos fiquem aqui no Brasil para que a gente possa ter uma equidade social maior, né? Mais investimento nas áreas que nós mais precisamos. Então, é para isso que veio o nosso Partido Pátria Livre no Brasil, no Ceará e aqui em Fortaleza. Bom, para a nossa capital, nós julgamos uma eleição importantíssima para o nosso estado, né? Por se tratar da maior cidade, é claro, né? Não vou repetir novamente, mas o nosso Ceará, assim, quando o Brasil cresceu, né, em 2010, foi o ano que nós tivemos um crescimento razoável de 7,5% em 2010, o Ceará cresceu mais, cresceu, acho, se eu não me engano, 8,3%, né? E à época até o governador Cid Gomes disse que quando o Brasil cresce, o Ceará deve crescer mais, né? Porque nós temos problemas mais antigos, né? Uma exploração maior para com o nosso povo,
a nossa região Nordeste sofreu mais. Então, quando o Brasil cresce, a nossa região tem que crescer mais, deve crescer mais. Assim também, como no momento de crise que nós estamos vivendo, o nosso Ceará também está sofrendo mais. O Ceará é o estado que está mais sofrendo com o processo de desindustrialização no nosso país. Né? É uma das maiores taxas. Chega a 12% o processo de desindustrialização no nosso estado. E a nossa capital tem um papel importante nesse processo. Então, nós vamos focar, estamos focando, até porque o nosso tempo na televisão é muito curto, né, que as propostas do Partido Pátria Livre se focar em questões que nós estamos julgando prioritárias para a nossa cidade. Né. Já é de conhecimento de todos, na televisão, nos jornais, nas pesquisas, a questão da saúde, né, e também, enquanto candidato, tenho andado muito pela cidade, por onde a gente anda, as pessoas se queixam muito do problema da saúde, principalmente da falta de médico nos postos de saúde. Então, é claro que essa é uma questão que também está como as prioridades do Partido Pátria Livre, a questão da saúde. Né? Mas também estamos elegendo a questão da educação como prioridade do nosso partido. Então, saúde, educação, mobilidade urbana, industrialização, geração de emprego e renda e esporte e lazer, são essas as principais, as principais bandeiras da nossa candidatura e nossas prioridades. Como eu já disse, a gente tem andado muito pela cidade, as pessoas sempre se queixam, né, as pessoas mais simples da cidade, do problema da saúde. E é importante também ressaltar que as pessoas nas ruas, principalmente, como eu já disse, as mais simples, têm conversado, têm recebido a nossa candidatura de uma forma muito educada, né, muito receptiva, com propostas. Né. Essa pesquisa que saiu recentemente, que os fortalezenses estão desinteressados das eleições, eu realmente não vejo credibilidade nessa pesquisa, por onde a gente tem passado. Tenho sentido que as pessoas estão enxergando no processo eleitoral um caminho de resolver bastante problemas da nossa cidade e de suas vidas. E tem nos feito muitas propostas para a nossa candidatura. Né? Então, é uma alegria enorme sentir essa vibração do nosso povo, essa vontade de mudar. Em relação à saúde, nós temos discutido o seguinte: nosso principal problema é colocar os nossos profissionais de saúde nos postos e hospitais da nossa cidade. As pessoas reclamam que vão ao posto de saúde, não conseguem atendimento. Para conseguir um atendimento, tem que passar por diversas indicações, tem que passar por indicação do vereador para tentar conseguir um atendimento, ou então ficar horas e horas numa fila, sem conseguir, ou quando consegue, é um atendimento muito rápido, 1, 2 minutos, o médico nem sequer olha no olho do paciente para saber o que está acontecendo, né? Apenas pergunta onde dói, né? Passa-se remédios de fácil acesso, de uso comum, já não há uma relação com o povo. Então, nós julgamos nessa questão da saúde e temos algumas questões importantes a serem discutidas hoje aqui e no decorrer da campanha. Nós precisamos de mais recursos para investir na saúde, para fazer concurso público. Nós precisamos de mais médicos, de mais enfermeiros nos nossos postos de saúde e nos nossos hospitais. Né? Não basta só construir novos hospitais, o IJF3 ou IJF2, 5, se nós não aumentarmos, né, o contingente de médicos. Se principalmente, é por isso que nós estamos defendendo o concurso público, aumentar o vínculo dos médicos com a população. Né? É de conhecimento público que a grande maioria dos nossos médicos são contratados por empresas terceirizadas. Não tem vínculo com o seu posto. Hoje ele está no posto de saúde, no mês seguinte ele está no outro. Né? Não há um acompanhamento em loco, uma necessidade, também não há compromisso. Há uma precarização desses funcionários, desses profissionais da área de saúde. Então nós estamos defendendo, primeiro, concurso público para os nossos médicos, aumentar o vínculo, né? Dar condições de trabalho para eles, para que nós possamos também
cobrar desses médicos um atendimento melhor, a atingirmos os nossos 92 postos de saúde, né? Os novos hospitais que estão surgindo agora, as UPAs, para que tenhamos condições de ter um atendimento sério para a nossa população. Uma outra questão que é fundamental na saúde é o programa Saúde da Família, né? Um programa de excelência hoje no nosso país, mas que na nossa cidade não atinge 50% da população. Atinge somente 36% da população e ainda com uma série de dificuldades. Na nossa gestão, na gestão do Partido Pátria Livre, nós queremos, em 4 anos, atingir 78% da população com o programa Saúde da Família, que é um programa de prevenção, né, de um contato, uma relação maior com o nosso povo, né, em que as pessoas tenham acompanhamento não só médico, mas psicológico também, e é fundamental para a nossa saúde essa questão da saúde da família. Terceiro, ainda na área de saúde, uma questão que nós estamos julgando fundamental é o problema de saneamento básico na nossa cidade. É comum nós andarmos em qualquer canto da nossa cidade, até mesmo na beira-mar, né, aqui em Iracema, e vermos esgoto a céu aberto na nossa cidade. A prefeitura tem um contrato com a CAGES, né? Nós estamos pagando por esse serviço, um serviço que não existe. Saiu recentemente números, né, os números, 82% da população tem acesso à água e apenas 42% tem acesso ao tratamento de esgoto. Nem 50% da população tem acesso ao nosso esgoto e não sabemos direito para onde vai esse esgoto, né? Basta ver as nossas praias mais centrais, quando há qualquer pesquisa de condições de banho, as primeiras que estão com dificuldades são as praias mais centrais. Então, nós estamos julgando também uma questão de saúde pública, a questão de saneamento básico. Vamos rever os contratos com a CAGES. Se a CAGES não cumprir o que está nos contratos, nós vamos desfazer. Queremos construir uma agência reguladora do serviço de água e esgoto na nossa cidade. Assim como tem a Anatel, que cuida das telecomunicações, nós queremos fazer uma agência com o poder municipal, poder estadual, juntamente ao governo estadual, e sociedade civil para oferir esse serviço de tão importante, da sua importância para a nossa sociedade. E também organizarmos uma companhia de água e esgoto do nosso município, a CAES. Seria uma empresa, 70% poder público da prefeitura e 30% com empresas privadas no setor, para dar conta e atingirmos 100% de tratamento de água e esgoto da nossa cidade. Já será muito para a nossa saúde. E por último, eu acho que essa é uma questão que nenhuma das candidaturas estão tocando, né? Nem as candidaturas de oposição, nem as candidaturas que têm o apoio do governador e da prefeita. Temos um problema seríssimo para a nossa saúde. Hoje o governo federal não chega a investir 3% do PIB em saúde. Nós não vamos resolver o problema da saúde no nosso município ou em qualquer lugar, em qualquer município do Brasil, se nós não tivermos uma mudança de prioridade nos investimentos, no dinheiro público do nosso país, né? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, orienta que países como os nossos invista no mínimo 6% do seu PIB em saúde. No nosso país, desde a CPMF, aquele imposto que foi criado para aumentar a verba da saúde, o governo federal deixou de investir em saúde a partir da CPMF. E o problema ficou mais sério a partir do momento que nós retiramos a CPMF. Então, há uma necessidade maior de investimento do governo federal em saúde. Nós precisamos ir à luta. E aí, enquanto prefeito da 5ª capital brasileira, nós vamos fazer mobilizações, vamos atrás das frentes dos prefeitos do Brasil, das associações de prefeitos do Brasil, vamos tensionar a nossa bancada de deputados federais, senadores do nosso estado, que têm feito um excelente trabalho pelo nosso estado, mas nós temos que conversar com a nossa presidenta, Dilma, que foi eleita
num processo difícil, né, e que justamente conseguiu vencer as eleições a partir do momento que se diferenciou do projeto neoliberal, que apresentou seu diferencial em relação às privatizações, porém agora é necessário ir mais longe. Nós estamos pagando metade do nosso orçamento, mais da metade, 52% dos recursos brasileiros hoje estão para pagar juros, pagar bancos, né, rolagem da dívida, e muito pouco se tem investido. Do investimento previsto pelo governo federal esse ano para o Brasil, apenas 5% foi efetivado até agora. Todas as emendas dos deputados, dos senadores, apenas 5% nós já passamos a metade do ano desses investimentos ocorreram no nosso país. Então, essa é uma questão importante a ser discutida com as candidaturas, né? Que movimento vai se fazer para que o governo federal cumpra uma responsabilidade maior com as verbas de saúde para os municípios, né? E, além disso, é claro, nós estamos julgando fundamental o aumento dos recursos destinados à saúde pelo nosso município. Hoje, nós estamos com um orçamento previsto para 2012 de 5 bilhões de reais, né? E apenas 1,4 bilhão está sendo destinado para a saúde. Nós queremos destinar, desses 5 bilhões, estamos julgando importante, para essa nova etapa, concursos públicos para médicos, destinar 1,7 bilhão do nosso orçamento municipal para a saúde. Bom, na questão da educação, há um problema seríssimo. Alguns têm utilizado apenas como uma maneira de atacar a gestão A ou gestão B, né, os dados, outros defendendo que não, os avanços que a nossa cidade teve na área da educação. Mas o fato, né, e aí mais uma vez eu volto a repetir, nós estamos vivendo uma crise da escola pública. Não é só um problema de Fortaleza, é um problema da escola pública no Brasil como um todo, né? Aqui nós estamos na universidade, é de conhecimento de todos, que pela nossa Constituição a Prefeitura se responsabiliza pelo ensino fundamental, a primeira infância, o ensino fundamental, o Estado geralmente pelo ensino médio e o governo federal pelas universidades, né? Há de se ressaltar que no governo Lula houve um avanço importante de investimento nas nossas universidades. Há exemplo aqui a UFC, é um exemplo disso, mas que no governo Dilma nós não estamos vendo esse avanço, né? Mais uma vez estão se falando agora para se tirar a responsabilidade do governo federal, para continuar pagando dívidas. Ah não, quando vier o recurso do petróleo do pré-sal vai ser 100% para a educação, vai ser sei lá quantos por cento, mas agora nós não estamos investindo em educação. A gestão do Partido Pátria Livre acha que o nosso município, né, por ser a quinta capital do Brasil, tem condições de fazer mais pela educação, né? Não atender somente a primeira infância e ao ensino fundamental, mas irmos mais longe. Nós temos uma juventude muito grande na nossa cidade que está carente de formação, de qualificação, né? Hoje, jovens da rede privada do ensino médio, das melhores escolas aqui de Fortaleza, passam nos melhores vestibulares do Brasil, né? Porém, a nossa juventude que está na escola pública não entra, nem aqui na nossa UFC. São pouquíssimos que conseguem entrar aqui. Por quê? Porque essa juventude não está sendo avaliada na escola, está passando pela escola sem aprender. E aí, mais uma vez, eu volto a atacar o projeto neoliberal que existiu no nosso país na década de 90. O PSDB, a partir de São Paulo, deturpando o que escreveu o nosso glorioso Darcy Ribeiro na LDB, nas leis de diretrizes de base, em relação à progressão continuada, que visava acabar com o processo, né, de valorização dos nossos estudantes, da autoestima dos nossos estudantes, que era acabar com a repetição ano a ano, e se nossos alunos serem avaliados no final dos ciclos, né? Porém, isso era acompanhado de uma série de movimentos, a recuperação, né? O aluno passava para o ano seguinte, podendo ficar em no mínimo 2 disciplinas,
e ele fazia as matérias do ano seguinte, mas tendo acompanhamento dessas duas disciplinas anteriores que ele não conseguiu nota suficiente para passar. E o que é que o governo do PSDB fez? E a partir dessa experiência em São Paulo se alastrou para todas as escolas públicas do nosso país. Se proibiu de repetir os alunos, de avaliar os nossos alunos. O aluno entra na quinta série e vai até o terceiro ano do ensino médio sem ser avaliado. Então, a autoridade, a autonomia do professor em sala de aula foi perdida. O que ele ensina ou deixa de ensinar não tem mais condições, não tem mais importância. E, infelizmente, essa juventude, essas crianças, estão sendo avaliadas pela vida. Porque na hora de disputar um emprego, não conseguem. São submetidos a subempregos, a carteiras assinadas quando conseguem de um salário mínimo. Está aqui na carta do observatório a situação salarial dos fortalezenses. Nós temos o segundo pior salário do Brasil. O segundo pior salário do Brasil. Inclusive o IPES está dizendo que é o primeiro. É o primeiro pior salário do Brasil, é o nosso, aqui em Fortaleza. Por que será? Então, essa questão da progressão continuada, visando atingir números, para a gente ficar bem na Unesco, em outros lugares, para conseguir empréstimo do FMI, etc., e diminuir os investimentos do Estado na educação, para que os nossos jovens passem muito rápido pelo processo escolar, levou a um processo de desaprendizagem. Os alunos passam pela escola sem aprender a estudar, porque não exercita. Aqui eu estou vendo que tem alguns professores, algumas pessoas com mais idade, devem ser pais de família. Se tiver algum filho na escola pública, eu pergunto, veja se ele leva lição de casa. Não existe mais a lição de casa, o aluno não exercita, não se aprende matemática sem exercitar. Então, para não me perder na nossa proposta, eu acho que eu já estou me perdendo, vou explicitar. Nós queremos acabar, não é só uma questão de investimento na nossa escola pública. É uma questão também de mudança, de um projeto pedagógico. Nós queremos acabar com a progressão continuada, com a aprovação automática nas nossas escolas. Queremos devolver a autoridade e a autonomia dos nossos professores. Que eles tenham mais capacidade, mais do que já têm. Nossos professores da rede pública são verdadeiros heróis, são verdadeiros guerreiros em seguir nessa jornada. Mas nós precisamos capacitar e dar mais condições que esses professores possam preparar essas aulas, fiquem mais tempo na escola. Não necessariamente em sala de aula, mas preparando essas aulas, corrigindo os exercícios, tendo uma relação maior com os pais desses alunos. Então, nós queremos devolver a autoridade e a autonomia para os professores, acabando com a progressão continuada. Nós queremos envolver os pais, E aí hoje, no jornal O Povo, saiu uma matéria importante falando justamente isso que nós estamos dizendo. É uma matéria com especialistas da área de educação, avaliando algumas escolas que tiveram um rendimento melhor agora no IDEB. Qual foi o segredo dessas escolas? E vale ressaltar que se vocês procurarem na internet, nós participamos do primeiro debate que foi realizado lá pela TV... A TV online do Diário do Nordeste, foi a primeira proposta que o nosso partido apresentou, foi essa, de criar uma relação da Prefeitura, do Poder Público, dos professores e dos pais. Nós queremos aproximar os pais do aprendizado dos seus filhos, voltando a ter a caderneta, voltando a ter lição de casa, a aula de reforço, está se falando na escola integral. Nós não temos condições, hoje, com o recurso que o município tem, de fazermos as escolas integrais. Mas nós temos condições que colocar os professores e esses alunos mais tempo na nossa escola. Não precisa ser os 5 dias em tempo integral, mas nós podemos ter 3 dias que o aluno fique mais tempo na escola. Num dia ele vai ter o reforço escolar, nasquelas disciplinas que ele estiver tendo dificuldade. No outro dia ele vai ter aula de inglês, espanhol. No outro dia vai ter atividades físicas, esporte, lazer. Muito se tem falado do legado da Copa. O que é que você vai ser o prefeito da Copa? O que é que você quer da Copa? Olha, com a Copa, nós queremos aproveitar para melhorar a infraestrutura da nossa cidade, trazer mais recursos,
trazer turismo para a nossa cidade. É fundamental. Mas eu também estou preocupado, o Partido Bacalinho está preocupado com as Olimpíadas de 2016. Nós queremos que as nossas crianças de hoje aqui em Fortaleza sejam medalhistas em 2016, sejam jovens medalhistas nas Olimpíadas que vai acontecer no nosso país. Então queremos investir mais na área de esporte para isso, e a escola é uma peça fundamental. Nós podemos ter piscinas nas nossas escolas, nós podemos ter quadras poliesportivas, existem recursos do governo federal para isso, que nós não estamos utilizando. Então é possível fazer uma escola melhor sem tantos recursos, mas é importante adequar novos recursos. Então nós queremos fazer o que nós estamos chamando, que eu estou chamando da Tríplice Aliança, que é o poder público, a prefeitura, né, preparando os professores, a escola e os nossos pais. Aproximar os pais da sala de aula. Para isso o professor precisa ter mais tempo na escola. Hoje, para ele oferir um salário razoável, né, atingir o tal do piso nacional, né, que a Prefeitura de Fortaleza diz atingir o piso nacional, mas é importante lembrar que para atingir o piso nacional, aqui os professores da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza só atinge com as gratificações. Não está no salário base dos professores o piso nacional. Nós, do Partido Pátria Livre, queremos colocar o piso nacional no salário base dos nossos professores, né? E que esses professores fiquem mais tempo em sala de aula para reaver essa relação com os nossos pais e com os nossos alunos. Para isso é importante haver também um aumento dos recursos para a educação. No ano de 2012, a Prefeitura de Fortaleza destinou apenas 18% do seu orçamento para a educação. São dos 5 bilhões, apenas 900 milhões hoje são destinados à educação. Nós acreditamos que é importante investir mais. Por isso, queremos investir desses 5 bilhões, 1,4 bilhão para a educação. Queremos também, acreditamos ser importante que a Prefeitura também entre no processo de qualificação e profissionalização dos nossos jovens, né? Que hoje é uma demanda atendida apenas pelo Estado e pelo governo federal, que não é o suficiente. Hoje é comum ver a nossa juventude ocupando postos de trabalho e subempregos. E os empregos novos que estão surgindo com essas possibilidades, do Brasil, do estado do Ceará, da Copa, estão vindo pessoas de fora. Então nós queremos preparar nossa juventude, queremos construir 3 escolas escolas técnicas em Fortaleza, da Prefeitura, e queremos também trazer os CUCAs, esses aparelhos importantes na periferia da cidade, né, que tem uma estrutura grande e razoável para a Secretaria de Educação. Para a partir da Secretaria de Educação, nós preparamos a juventude com cursos profissionalizantes e de qualificação desses jovens para os novos postos de trabalho que estão surgindo. Bom, então, também estamos julgando importante, na área de educação, esporte e lazer, a reestruturação dos nossos CSUs na periferia da cidade. É muito importante, inclusive como medidas de combate ao uso de drogas. Estamos julgando também importante a criação dos cine-teatros nas prefeituras. Nós queremos construir 6 cine-teatros, um em cada região da nossa cidade, com capacidade de atingir e receber 1000 pessoas para passar filmes e peças de teatros com preços populares, a R$2 para... Então, meu amigo, você é a favor do projeto da prefeitura para...